Em uma rodada com times tão parecidos, como eu posso me diferenciar? Será que vale mais a pena Christian Oliveira ou Luciano? John ou Vidia Sante? Nesse vídeo eu vou responder essas dúvidas e muitas outras, além de passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 12 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar da rodada 12 do Cartola, atualizar as dicas e atualizar o nosso time. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mais fantasy game, futebol de modo geral, né? Sempre focado nos números, nas estatísticas, para te trazer análise de qualidade. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? A gente tem vídeo da terça, sexta e lives aos sábados, pelo menos no padrão. Por quê? Já falando um pouquinho sobre a rodada 12 aqui do Cartola, deixa eu compartilhar a tela com vocês. É, Nessa semana, a rodada vai ser um pouco diferente, né? O mercado fecha na quinta-feira, então se atentem, o mercado fecha na quinta-feira, às 6h59, né? O primeiro jogo começa às 7. A gente vai ter dois jogos aqui: Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos também vamos ter a escalação desse jogo, tá? Vai ser um pouquinho depois ali, mas a gente também vai conseguir ter a escalação. E aí, falando já o primeiro recado sobre nossa live. Cara, eu vou correr muito para tentar começar essa live às 5h15, tá? Vou tentar começar a trabalhar um pouco mais cedo para conseguir terminar de trabalhar a tempo de iniciar a live aí por aí. 5h15, tá? O horário preciso. Bom, primeiro ativa o sininho porque o YouTube recomenda, mas o horário certinho eu posto lá no Instagram, tá? @cartodados. Porque eu vou tentar correr, mas eu não sei se vai dar tempo de começar exatamente essa hora. Aí a gente vai conseguir ver as escalações, atualizar o nosso time. Vocês vão ver que eu vou escalar alguns jogadores aqui que ainda estão como dúvida, então a gente vai precisar fazer essa atualização aí, vai ser bastante importante, né? Uma outra coisa importante de falar sobre essa rodada é sobre a questão dos SGs, né? No vídeo de terça-feira, eu gravei um vídeo já na terça-feira da semana passada, fazendo um primeiro esboço, e lá eu fui no Joga 10 News aqui e analisei time por time, fiz análise tática, comparei os jogos, falei quais são os times favoritos e tudo mais, né? Mas aqui eu quero trazer um resumo para vocês, que eu quero focar realmente em trazer as análises por posição ali, comparar os jogadores, passar dicas mais ousadas, dicas mais seguras e tudo mais. Mas, resumindo as questões dos SGs, ó, arte na tela, eu vou postar hoje lá no Instagram também. Tô gravando esse vídeo aqui antes, mas eu vou postar esse vídeo na terça-feira. Então, essa enquete nos stories que eu tô falando aí também vai ser na terça-feira, falando sobre os melhores SGs. E, cara, eu quero muito a ajuda de vocês nessa questão. Pode comentar aqui no vídeo também qual que você acha que é o SG mais interessante, porque eu acho que tá bem difícil de analisar para essa rodada, tá? Estatisticamente, se a gente olhar só os números, eu falei para vocês na última terça-feira, a gente teria como melhores SGs aí o Bragantino, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, tá? Estatisticamente seriam esses três aí. Mas assim, o Cruzeiro joga fora de casa, o Galo não tá tão seguro assim, né? O time internacional tem peças interessantes qualificadas, apesar de estar sem o Alan Patrick. O Bragantino pega um Bahia, que é um time que cria muita chance de gol, né? E correndo por fora, a gente teria ali um Fortaleza, que vai pegar o Santos, o Grêmio pega o Corinthians. Santos e Corinthians são times que não marcam muitos gols fora de casa, mas tanto Fortaleza como o Grêmio também não são times muito confiáveis, né? A gente ainda tem o São Paulo, que vai pegar o Vasco, que é um time que já cedeu alguns SGs jogando fora, mas o próprio São Paulo também não tá dando para confiar quando joga no Morumbi, pelo menos na questão do SG. Então vocês veem que não tem nenhum SG que você fala, nossa, esse é o melhor disparado, tal. Então é uma coisa que eu ainda tô pensando. Eu ainda tô bem confiante nesses três aí que estão na parte de cima, como vocês podem ver, que estatisticamente estão mais recomendados, mas assim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e vai lá no Instagram para votar na enquete, que eu quero saber como é que vai ficar essa ordem de SGs aí segundo a galera, tá? Acho que também é uma coisa que ajuda bastante. Eu sei que vocês estudam muito, então vão me ajudar aí nessa questão de decidir os melhores SGs. Mas enfim, tendo feito esse resumo aí de quais são os principais SGs para rodada, quais são os mais seguros, quais que eu vejo como mais ousados, vamos passar realmente para falar sobre as análises de dicas por posição, né? E aí, deixa eu já vender todo o nosso time aqui, né? E eu quero montar primeiro uma base. O que significa montar uma base aí para a rodada? Os jogadores que eu acho que são difíceis de você deixar de fora. Essa rodada os times vão ficar bem parecidos mesmo, não tem jeito, tá? Porque a gente só tem 6 jogos, então tem menos opções.
O importante é você saber onde eu posso me diferenciar, onde que é muito arriscado eu me diferenciar, tá? Então vamos lá. Na lateral, eu já falei para vocês que o Juninho Capixaba para mim é uma unanimidade aí. Vai pegar o Ademir ou o Kaique, que são caras que perdem muita posse de bola, né? E o Juninho Capixaba é um monstro de média básica de desarme. A dupla do Cruzeiro, o Cruzeiro tá numa fase excelente e o Vitória numa fase muito ruim. Então, Matheus Pereira e Caio Jorge são unanimidades também para a rodada. Você tem que ter no seu time aí, né? É... Inclusive, depois eu vou fazer uma comparação de qual que é o melhor capitão aí para a rodada, se tem comparação. Se o Caio Jorge está muito na frente, a gente vai conversar um pouco sobre isso daí. Na zaga, eu tenho mais um cara, vocês podem voltar também no vídeo terça-feira para conferir por quê, mas o Gustavo Mancha, tá? Não abro mão dele na rodada. Resumidamente, é o melhor, é o SG do Fortaleza, eu acho que ainda é um SG confiável, assim, né? E o Gustavo Mancha é um zagueiro que tem uma média básica em casa impressionante. Então, para mim, eu não abro mão. Essa é a minha estrutura aqui. E a partir daqui eu vou montando, falando das outras posições. Acho que tem jogadores que são arriscados de deixar de fora, mas não seriam base, na minha opinião. Base para mim são esses daqui e até o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, eu considero como base. Eu vou escalar ele no time aqui, mas a gente vai falar de alguns outros técnicos que eu acho que são possíveis de você escalar, dependendo de como é que você montar a sua configuração de time, beleza? Então vamos lá, quero começar falando justamente sobre a posição de laterais aí, né? Então a gente escalou o Juninho Capixaba como base para a rodada, ele eu não abriria a mão, né? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui como peças favoritas, né? Que para quem não conhece, a gente coloca as estrelinhas nos jogadores favoritos. Eu coloquei o Kaique Bruno do Cruzeiro, o Natanael do Atlético Mineiro, e coloquei aqui também, cadê? O William do Cruzeiro, tá? Pô, Eduardo, você não colocou o Enzo Dias, o William tá nulo. Então, no Joga 10 News, como eu falei para vocês, a gente tem que ficar de olho nas notícias. O William está como provável aqui no Cartola, e o Enzo Dias está como dúvida, tá no Joga 10, pelo menos. Então a gente tem que ficar de olho nas notícias. Mas o que eu acho interessante é fazer uma comparação entre dois jogadores. Ah, já sei, você vai comparar o Kaique Bruno com o Natanael. Não, eu vou comparar o Kaique Bruno com o William, porque eu acho que eles estão bem à frente dos outros, tá? E aí, arte na tela para comparação dos nossos laterais. Aí a gente tem o seguinte: a média do William jogando fora de casa, 8,20. A média do Kaique Bruno, 7,76. Vocês veem que a média do William é um pouquinho melhor quando joga fora de casa. E ele tem uma média básica também um pouquinho melhor do que a do Kaique Bruno, tá? 4,87 contra 4,76. E, se a gente olhar também a média geral deles, não só considerando o mando, a gente vê o William com 9,47 de média, 9,77, desculpa, e 5,49 de média básica, e o Kaique Bruno, 7,60 e 4,42 de média básica. Então vocês veem que o William, voltando aqui para a tela, tá ganhando do Kaique Bruno em termos estatísticos, tá? Só que se você olhar nos mais escalados, o Kaique Bruno tá disparado na frente. Então, por exemplo, eu acho que nessa posição é uma que se o William for titular e a gente vai ter a escalação do Cruzeiro, é uma peça legal para você se diferenciar, trazer um nome que o pessoal não vai escalar muito, você pode ficar um pouco na frente dos seus adversários em jogadores que têm potencial parecido. Pô, Eduardo, você não acha que o Natanael valeria a pena? Até um Enzo Dias, se for titular e tudo mais? Então, até mostrando para vocês aqui, eu comparei os laterais dos times aqui, nesse material que a gente manda lá para os sócios. Só é uma partezinha do que a gente manda para os sócios, né? Mas vocês veem que aqui, ó, William e Kaique Bruno estão bem na frente aqui de Natanael e de Enzo Dias, tá? Média do Natanael 6,30, a do Enzo Dias 5,10, tá? E do William e do Kaique Bruno bem à frente. Então eu fico na dúvida entre os laterais do Cruzeiro. Eu acho que até o Kaique Bruno talvez seria mais seguro, porque ele vai estar mais escalado, mas como a gente gosta de trazer umas peças mais diferentes, vou com ele aqui no meu time. Inclusive, você pode colocar o Kaique Bruno aqui na reserva, tá? Depende, você não vai ter tempo de olhar o mercado no fechamento, você pode colocar ele na reserva. Se ele não for para o jogo, você tem uma substituição à altura, tá? E eu até falei que eu acho que uma aposta é muito ousada, mas até que vale, é colocar o Juninho Capixaba de capitão e colocar o Kaique Bruno de reserva de luxo, tá? Não acho que seria uma maluquice total, mas é bem ousado, tá? Enfim, vamos fazer essas mesmas comparações depois que eu fiz do William e do Kaique Bruno para o Christian Oliveira e Luciano, que acho que é uma dúvida grande da rodada, John e Vidia Sante, enfim. Vamos lá para a posição de zagueiro. Na posição de zagueiro, no vídeo de terça-feira passada, eu tinha escalado o Arboleda, né? Depois eu fui olhar um pouco o que o adversário cede para zagueiro, enfim. E o Arboleda não me inspirou tantas confianças assim. Ainda acho que é um zagueiro possível, mas eu prefiro até, se for para o jogo, a gente tem que ficar de olho nas notícias, o Ferrarese, tá? Jogando como lateral direito, é um cara que vai ter um potencial ali de desarme um pouquinho maior.
Mas, para fechar minha zaga com Gustavo Mancha, meus favoritos são o Gustavo Martins, do Grêmio. Os dois estão em dúvida. O Gustavo Martins, do Grêmio, e o Vitor Hugo, do Atlético Mineiro, tá? De novo, são dois jogadores que não estão prováveis aqui no Cartola. O Gustavo Martins está como dúvida, o Vitor Hugo está como nulo, mas estão prováveis no Joga 10 mil. De novo, vamos ter que aguardar um pouco as notícias. Por que que eu gosto desses dois zagueiros, tá? O Gustavo Martins é principalmente pelo fato dele jogar como lateral direito aqui, ó. Se vocês olharem no campinho do Joga 10, ó. Cadê o Gustavo Martins? Ó, jogando como lateral direito. E a gente sabe que zagueiros jogando como laterais crescem bastante o potencial dele. E o Gustavo Martins, nos dois jogos que ele fez até agora no campeonato, ele se destacou bastante. Foi um zagueiro que gerou bastante média básica. Então, acho que vale a pena. Os alternativos a ele também, Wagner Leonardo ou Júnior Alonso, também seriam peças legais. Mas meu zagueiro, por enquanto, na rodada, arte na tela, será Vitor Hugo do Atlético Mineiro. E aí, trazendo um pouco das estatísticas do Vitor Hugo, ele tem 4 jogos só até agora no campeonato, ele não vinha sendo titular. A questão é se ele vai ser titular porque o Lianco está suspenso. Ele teve média de 6,15 nesses 4 jogos, boa média para um zagueiro. Média básica de 2,40, tá? Também me impressionou bastante. Nesses 4 jogos, o Vitor Hugo teve 5 desarmes e 2 finalizações para fora. Ele é um zagueiro, ele jogou no Palmeiras, né? Eu lembro dele bastante. É um zagueiro que faz muito bem na bola aérea, né? Também tem feito seus desarmes ali. Gostei do desempenho dele. E o que me impressiona também, se a gente olhar para o adversário, que é o Internacional, o Inter cedeu 18 desarmes nos jogos que fez fora de casa. É o time que mais cedeu desarmes para zagueiro, tá? Então, voltando aqui por todos esses motivos, eu vou escalar o Vitor Hugo aqui do Atlético Mineiro. E aí, claro, como eu falei ali que o Inter cede bastante, se o Vitor Hugo não for para o jogo, a gente não tiver confirmação, o Júnior Alonso também é um cara que vale bastante a pena, assim como eu falei do Gustavo Martins, se jogar como lateral direito, até o Wagner Leonardo pode ser uma opção aí para a rodada, né? A gente vai escalar depois a. Vamos até escalar agora já os reservas? Então aqui na reserva a gente coloca o Kaique Bruno, vai que o William não vai para o jogo, e na reserva do Gustavo Mancha. Aqui fica um pouco mais difícil. É, a gente pode ir com um Sabino aqui, né, do São Paulo. Mas, de novo, a gente vai buscar mais notícias sobre o Vitor Hugo. Se ele não for para o jogo, provavelmente a gente vai trazer aqui o Júnior Alonso como alternativa a ele, beleza? Passando à próxima posição aqui de goleiros, e eu acho que tem 3 goleiros que me chamam bastante atenção na rodada, tá? O Everson, do Atlético Mineiro, o Cássio, do Cruzeiro, e o Rafael, do São Paulo, tá? Pô, Eduardo, e o João Ricardo, você não acha que vale a pena? Ou então um Thiago Volpe aqui do Grêmio também não seria, não será que não valeria a pena? Então, eu acho que até o SG é possível, mas tanto o Corinthians como o Santos são times que finalizam muito pouco, tá? Eu não gosto muito de escalar goleiros que dependam só do SG. Eu gosto de goleiros que têm um potencial de fazer um pouco mais de defesas, né? E aí eu acho que, por exemplo, o Cássio jogando fora de casa vai ser bastante exigido. Acho que é um goleiro interessante. O Everson, apesar de jogar em casa, acho que o Inter é um time que tem mais qualidade, vai tentar mais finalizações ali. Mesmo caso do Vasco, tá? O Vasco é um time que finaliza bastante. Inclusive, mostrando para vocês aqui uma análise de sedimento, a gente vê que dos times que eu falei, ó, olhando para Vitória, para Internacional e para Vasco, o Vasco é o time que mais cede pontos para goleiro, cede uma média de defesas legalzinha para goleiro. Então, arte na tela, meu goleiro será Rafael do São Paulo, tá? Explicando rapidamente, pelo menos por enquanto, a média do Rafael não é boa. Em casa é média de 1,88, isso me preocupa. Por isso que eu ainda estou indeciso. Mas eu gosto muito do sedimento que o Vasco tem trazido para ele, tá? Cede em média 6,1 pontos para goleiro, já se deu 13 defesas em 4 jogos ali, então uma média de quase 3 a 4 defesas ali por jogo. Então, voltando aqui, por enquanto, eu vou com o Rafael do São Paulo, tá? A gente vai fazer o hack, nessa rodada a gente tem a oportunidade de fazer com o John aqui, com o Valdo, vários goleiros, dá para fazer o hack tranquilamente. Mas por enquanto no vídeo vocês sabem que eu costumo escalar o goleiro mesmo que vai para o jogo. Na live lá a gente atualiza fazendo o hack do goleiro, né? Então vamos lá, antes da gente passar para o meio de campo, ataque, que a gente vai fazer aquelas comparações ali, queria agradecer vocês, na verdade, tá? A gente chegou a 9.610 inscritos. Cara, tá difícil ainda, mas a gente tá chegando perto aí de bater aquela nossa meta dos 10 mil inscritos até a parada para o Mundial, tá? Na verdade, a gente começou o ano com a meta de 10 mil, a gente começou o ano com 5 mil inscritos, só que o canal disparou aí, vocês deram uma moral grande pra gente,
os vídeos bateram 8 mil, 10 mil visualizações, às vezes chegou a bater 15 mil, tá? Então o canal cresceu muito rápido, aí eu coloquei essa meta mais ousada. Tá difícil ainda, mas eu acho que é possível, tá? A gente tem o vídeo de hoje, tem a live também, para poder bater esses 400 inscritos. Então dá aquela moral, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa o like, que ajuda muito, hype o vídeo para o vídeo chegar para mais pessoas aí e bora nessa meta, tá? E é o que eu falei, no Mundial também, vocês veem que tem um vídeo gravado aqui já sobre o Mundial, já bateu 8 mil visualizações. A gente vai trazer análises bem legais, tá? Eu já postei um vídeo explicando como é que joga, montei um primeiro esboço, depois vocês podem conferir também. Mas eu tô preparando uma análise assim, mano, da hora, tá ligado? Assim, tipo, com o máximo respeito aqui, humildade, mas a nossa análise tá ficando show, tá? Eu já mostrei até um pouquinho aí. Essa análise vai ser gratuita, eu vou postar lá no Instagram depois para vocês. Vou gravar um vídeo na sexta-feira também falando sobre essa análise aí que eu tô fazendo sobre o Mundial. Então, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube aí, porque as análises vão ficar show de bola mesmo, tá? Vamos lá, passando aqui para a posição de meio de campo. O Matheus Pereira, não vou nem discutir muito, depois quando a gente fala dos capitães a gente conversa um pouco mais sobre ele. Um outro cara que eu não acho base para rodada, mas eu não abro mão, eu nem coloquei como favorito porque eu nem abro mão dele, é o Pochettino, tá? O Pochettino tá com uma média básica impressionante, coisa que ele não fazia no ano passado, tá? Vocês veem aqui, ó, por exemplo, jogos que ele não participou de gol, ele fazendo 7 pontos, quase 4 pontos, é um cara que tem participado muito. E se ele participa de gol, igual aqui contra o Juventude, ele estoura na pontuação. O Santos melhorou um pouco defensivamente nos últimos jogos, tá? Contra o Botafogo acabou tomando aquele gol depois que o Neymar foi expulso. Contra o Vitória segurou o SG, mas a gente sabe que a zaga do Santos não é confiável. Então, o Fortaleza não tá bem, mas o Pochettino é um cara que eu confio que se não participar de gol, ele vai me entregar uma média básica legal. Se participar de gol, então estoura na pontuação, tá? Essa duplinha de meio de campo eu não abro mão. Daí a gente falando de outras opções, eu vi muita gente falando do Garro, é um cara craque de bola, só que eu vou esperar ele melhorar fisicamente. Eu não sei como é que ele vai estar fisicamente. As opções que me agradam para fechar esse meio de campo são Vidia Sante do Grêmio, acho que é um cara interessante. O Rubens do Atlético Mineiro, acho que é um cara interessante também. O John do Bragantino. São três caras que me agradam. Teria um Scarpa ainda, mas o Scarpa, quando o Hulk joga, o potencial dele cai um pouquinho, tá? Ficaria entre esses três. E aí, eu tiraria o Rubens dessa jogada pelo seguinte: o Rubens é um cara que tá jogando de lateral esquerdo, né? E o time do Inter não cede muito para lateral esquerdo. Então, eu fiquei mais entre o John e o Vidia Sante. E aí, na comparação entre os dois, arte na tela para a gente comparar esses dois jogadores aí. A gente tem o seguinte: eles são jogadores de perfil totalmente diferente, tá? Se a gente olhar a média do Vidia Sante em casa, 5,75. Se a gente olhar a média do John, 6,22. O John tá um pouquinho na frente, né? Se a gente olhar a média básica, não tem comparação. O Vidiaçante 5,75, o John 2,72. O Vidiaçante sai muito na frente. O Vidiaçante, o principal destaque dele são os desarmes. Ele tem 17 desarmes em apenas 4 jogos, tá? Quando ele joga em casa, é um cara que desarma bastante. O John, o que chama a atenção dele? Ele é um cara que tem já 2 gols e uma assistência em 6 jogos que ele jogou em casa. E ele é um dos jogadores que tem mais passes decisivos no campeonato, tá? São 3,81 passes decisivos por jogo. É um cara que tá sempre perto de dar uma assistência. É, e aí, voltando aqui para a tela, a questão um pouco dos dois é o seguinte: você quer um cara que vai depender mais do gol, só que se não fizer o gol, não vai te entregar uma pontuação tão boa, mas assim, o potencial dele dar uma assistência é bom para a rodada. Ou você prefere um Vidiaçante que vai te entregar uma média básica, mas assim, Vidiaçante, ele participar de gol vai ser uma raridade, assim, não é o perfil dele. Apesar de que ele tem pisado às vezes na área até, mas não é o perfil dele. É um cara que vai te entregar ali 5, 6, 7 pontos, sei lá, se desarmar muito ali, 8, 9 pontos, tá? O John já tem um teto maior, mas é um mais arriscado. Vai um pouco da sua estratégia para a rodada, né? Eu já gravei um vídeo na terça-feira, eu vou manter a mesma estratégia. Por enquanto eu vou escalar o vídeo assante, eu explico para vocês depois por quê, mas pela capa vocês já devem imaginar qual que vai ser a minha estratégia, né? Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso daí quando eu for falar do capitão para a rodada, né? É... Vindo aqui para a posição de atacantes, tem mais um cara, assim como o Pochettino, eu não acho que é base para a rodada, mas eu acho que é um cara importante, é um cara que eu não abro mão, é o Hulk, tá? O time do Galo tem melhorado um pouco o desempenho, acho que o Hulk também vem numa crescente, assim, não sei o que vocês acham, mas eu tenho achado que o Hulk tem melhorado um pouco as pontuações dele, aqui finalizou bastante, conseguiu gerar uma boa média básica, dando assistência,
ele tá embalando aos poucos. E o Internacional tá bastante desfalcado aí, né? É um time que caiu um pouco de desempenho nos últimos jogos, é um dos times que mais cedem pontos para atacante nessa rodada aqui, então o Hulk eu realmente não abro mão. Agora, essa terceira vaga, eu acho que a gente tem algumas opções interessantes. Por exemplo, o Verratti, acho que é um cara legal para rodada mais ousado ali, né, enfrentando o São Paulo. O próprio Mendes seria um cara mais ousado. Teria um Rony, ele é alternativo ao Hulk. Um Eric Pulga e o Guilherme que são bons de média básica, mas tem jogos mais complicados. O próprio Lucero do Fortaleza, eu coloquei ele como um favorito aqui, acho que seria um atacante interessante para a rodada. É que eu não quero dobrar o Fortaleza, tá? Me dá um pouco de medo. O Fortaleza não tem desempenhado bem. E tem nos atacantes do Bragantino, né? O Lucas Sacha seria uma opção, Lucas Barbosa, precisa ver quem vai para o jogo. A gente vai ter a escalação. Confesso que eu prefiro até se o Pita fosse para o jogo. O Pita é um dos caras que precisa de menos minutos para participar de gol. Mas enfim, acho que são todas opções periféricas. Para mim, tem dois caras para você fechar o seu ataque, que são Luciano do São Paulo e Christian Oliveira do Grêmio, tá? São as duas opções que eu acho que são mais interessantes. O Christian Oliveira gera muita média básica, o Luciano é o cara que tem assumido esse protagonismo do São Paulo, tem o pênalti também a favor dele. Vai pegar esse time do Vasco, que tem uma defesa também muito instável. É, Ficaria entre os dois. Eduardo e o Bright White. Beleza, ele tá com dúvida ainda, por isso que eu nem coloquei ele aqui como um dos atletas. Poderia ser, mas ele depende mais do gol, tá? O Christian Oliveira é um cara mais dependente ali da média básica, é um cara que eu acho que tem esse potencial de se não participar de gol, quando a gente tem se defendido um pouco melhor, entregar uma média básica mais legal. Fazendo a comparação entre os dois, mas antes, só deixa eu dar mais um recadinho aqui para vocês. É, a gente tem aqui o nosso plano Especialistas em Dados, né? Que é parceria minha com o Herbert, lá do canal Especialista. Cara, a gente faz uma análise bem legal. Vocês viram alguns materiais que eu trouxe aí. Time de liga clássica que a gente traz, mas o principal nem são os times que a gente envia, tá? O principal são realmente as análises. Vocês viram análise em Power BI, análise em Excel, análise de melhores SGs, jogadores com mais chance de participar de gol, cruzamento de scout. Cara, é um material estatístico muito bom, tá? Eu me arrisco a dizer que é o melhor que tem no mercado de material estatístico para vocês. Se vocês quiserem dar uma chance para a gente conhecer, o estudo sempre vence a sorte. A gente está com uma promoção aí, né? Vocês veem até que aqui está chamando de renovação. É o preço que a gente deixou para renovação, tá R$ 99,90 para você adquirir até o final do ano. Então, dá aquela moral para a gente. Dá tempo de você entrar na nossa live de amanhã. Amanhã a gente tem live exclusiva com sócios, na quarta-feira, 7 horas da noite. Então, aproveita aí, o link está na descrição e fixado nos comentários também, né? A gente tem que fazer o nosso jabazinho, tem que vender o nosso peixe. Mas enfim, voltando aqui, arte na tela para comparar os dois, Christian Oliveira e Luciano. E eu acho que eles têm um perfil também parecido ali com John John e Vidia Sante. Por quê? O Christian Oliveira é um cara que entrega mais média, média básica, é um cara que desarma um pouco mais, né? Vocês veem aí. A média do Christian Oliveira nos últimos 5 jogos, eu tô trazendo, que foi quando o Luciano começou a ser titular, 9,35 e a média básica dele ali 5,35. E a do Luciano, apesar do crescimento de produção dele, abaixo do Christian Oliveira, 6,58 de média e 4,58 de média básica. Mas o Luciano acho que tem mais chance de participar de gol, pela questão do pênalti, por ser um cara mais protagonista nesse time do São Paulo, né? Principalmente agora que ele tá jogando ali com a molecada. Vocês veem aí que o XG e o XA do Luciano estão à frente do Christian Oliveira. O XG e o XA é o que mede a chance do jogador participar de gol, participar de assistência, né? A gente tem isso para todos os jogadores ali, eu trouxe desses dois. Se a gente olhar para a média cedida, o Corinthians cede um pouquinho mais do que o Vasco, mas o Corinthians está num processo de melhora defensiva e o Vasco num processo de estabilidade mal defensivo, né? Então, voltando aqui, é a mesma coisa. Você quer um jogador focado mais em participar de gol ou um jogador mais para a média básica? Eu acho que, inclusive, uma opção para você é colocar o Christian Oliveira de titular e colocar o Luciano de reserva de luxo. Mas eu vou optar por só um deles e eu vou escolher o Luciano aqui no meu time, um jogador que tem mais chance de participar de gol ali. Acho que vai estar mais próximo. Tem o pênalti também a seu favor. Pô, Eduardo, por que você não vai fazer essa estratégia do reserva de luxo aí? Vamos lá então, para comparar os capitães para a rodada e a gente falar um pouquinho desse reserva de luxo aí para vocês. Eu acho que a gente tem o capitão mais seguro para a rodada é o Caio Jorge, tá? Um pouco é o cara que tá vendo um momento melhor, vai estar muito escalado, então para quem tá liderando nas ligas é difícil de abrir mão do Caio Jorge de capitão. Mas se você quer buscar um nome mais diferente, acho que a gente tem duas opções de diferenciação. O meu próprio Hulk, eu acho que é um cara que pouca gente tem olhado, tem um potencial legal,
tem crescido de média básica, vai ser mandante, que é uma coisa que pesa bastante. E um outro cara que eu acho interessante para vocês pensarem de capitão é o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? E aí, arte na tela para comparar o Matheus Pereira com o Caio Jorge, que acho que são os dois principais ali. A gente tem o seguinte: se a gente olhar a média deles fora de casa, o Caio Jorge tem 12,35, média absurda, e o Matheus Pereira 13,63, tá? O Matheus Pereira está até na frente. Se a gente olhar a média básica, o Matheus Pereira também ganha do Caio Jorge, 6,63 contra 5,10. Agora, claro, se a gente olhar pelo lado do XG, XA, o Caio Jorge ganha muito no XG aí. Vocês podem ver, né? 0,72 contra 0,16. O Caio Jorge é o cara que tá mais perto do gol, o cara cobra pênalti, por isso que é arriscado deixar ele de fora. Mas se a gente olha a possibilidade de assistência, o Matheus Pereira tá um pouquinho na frente ali, né? Então, assim, voltando aqui, eu acho que é ousadia. O Caio Jorge seria mais seguro se você quer ir no feijão com arroz. Faixa de capitão no Caio Jorge, coloca o Christian Oliveira com o Luciano no reserva de luxo. Mas se você quer se diferenciar, trazer uma opção um pouco mais diferente, Matheus Pereira é um bom capitão para a rodada. E também poderia fazer aquela estratégia do Juninho Capixaba de capitão com o Kaique Bruno na reserva de luxo. E aí, a gente colocou o Matheus Pereira aqui de capitão. Nosso reserva de luxo vai vir do meio de campo e será o John John, tá? Do Bragantino. É um cara mais arriscado, por isso que a gente está fazendo a estratégia mais ousada. Acho que é um bom reserva de luxo aí para a rodada, né? E a gente fica escalado assim. Bom, agora fechar o nosso time com o nosso técnico aqui. Como eu falei para vocês, eu já tinha adiantado, vou escalar o Leonardo Jardim, mas acho que como opção você teria um Fernando Seabra. De repente, se você foi com o Cássio aqui no gol e tá dobrando o Cruzeiro, eu acho que talvez triplicar o Cruzeiro seria um pouco ousado jogando fora de casa. Então, você poderia vir com o Fernando Seabra aqui, ou então de repente você pode usar como estratégia, sei lá, não escalei ninguém do Fortaleza, você pode vir com o Vojvoda, não escalei ninguém do Galo, você pode vir com o Cuca. Acho que tem estratégias para rodada, mas estatisticamente o técnico que mais me agrada é realmente o Leonardo Jardim, tá? E aí, finalizando nosso time aqui, de goleiro, a gente deve fazer o hack, mas por enquanto, sem ser o Rafael, o goleiro que eu vou escalar aqui pode ser o Thiago Volpe, tá? Acho que é um goleiro interessante, até pensando no SG do Grêmio, né? E no atacante reserva pro Luciano, a gente teria o Luceiro, acho que seria uma opção legal, mas eu gosto até mais do Lucas Barbosa, tá? É um cara que entrega uma boa média básica, o jogo entre Bragantino e Bahia tende a ser um pouco mais aberto ali, né? É um jogo que eu acho que tem um perfil ali do Lucas Barbosa. Então, vou colocar ele na reserva de luxo aqui. Então, assim fica fechado o nosso time. Lembrando vocês, a gente deve fazer nossa live às 5 horas da tarde na quinta-feira, mas fiquem atentos aí no Instagram, lá no... Ativa a notificação aí do YouTube também, né? O sininho para poder receber notificação. Segue a gente no Instagram, que eu publico lá também. A gente vai ter conteúdo do Mundial, vamos colocar a enquete nos stories hoje, tá? E acho que é isso, pessoal. Escalando nosso time aqui, estamos com o Rafael no gol, William Vitor Hugo, Gustavo Mancho, Juninho Capixaba formando a linha defensiva, Pochettino, Vidia Sante, Matheus Pereira de capitão, Caio Jorge, Luciano e Hulk no ataque, treinados por Leonardo Jardim. Nossa reserva de luxo, como nossa faixa de capitão está no meio, John John do Bragantino. E aqui está escalado o nosso banco de reservas aí com Thiago Volpe, Kaique Bruno Sabino e Lucas Barbosa. É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!